Então, conceitos básicos de economia, vamos nessa. A ideia de entender a economia é saber ler os indicadores de publicações, do valor econômico, ou esse aqui que está aqui na tela, que é da revista Dinheiro. Economia é o primeiro quebra-gelo que a gente tem com o cliente, com o investidor. Então, quem trabalha na área tem que estar por dentro de inflação, taxa de juros, discutir, inclusive, um pouco da influência política nisso tudo. E é ali que o cliente ele sonda se o profissional que está atendendo ele entende ou não sobre investimento. Se você não souber nada de economia, já matou ali a consultoria, a venda, né, a distribuição do produto. Então, entre os indicadores econômicos que a gente vai ver, tá seguindo a lista lá da Anbima, o primeiro indicador é o PIB, tá? PIB é a sigla de Produto Interno Bruto. O que é o PIB? O PIB é tudo que uma economia produz em um dado período. Quando a gente for para a prova e se falar do PIB, está se falando do PIB do Brasil ao longo de um ano. Eu posso falar do PIB trimestral de Pernambuco, posso falar do PIB semestral dos Estados Unidos, mas a prova ela já deixa subentendido, tá, que é o PIB brasileiro ao longo de um ano. E em algumas situações, esse entendimento foi importante para tirar uma dúvida entre duas alternativas, tá bom? Então, PIB é tudo que o país produz em um ano. O Brasil produz banana, laranja, computador, edifício e muito mais. Então, imaginem como é difícil, né, como é complicado mensurar o PIB. Para se medir o PIB em economia, a gente tem três caminhos. O caminho que vai cair na prova é o que a gente chama de ótica do dispêndio, onde tudo que é produzido, que é o PIB, é visto pelo que é gasto, né, pelas despesas. E quem é que gasta? Segundo a ciência econômica, quem pode efetuar essas despesas são famílias, tá? Firmas, né, como a gente chama em economia, mas são as empresas, e o governo. Então, se eu compro um carro, vai ser consumo. Se uma empresa compra um carro, é investimento. Se o governo compra um carro, é gastos do governo. Se a economia é aberta, ela também pode vender para outro país. Então, a fórmula do dispêndio é essa que está aqui na minha tela, onde o produto interno bruto é consumo mais investimento mais gastos do governo, C mais I mais G, mais X, que são as exportações, tudo que é exportado é produzido aqui, menos as importações. Então, se eu comprei um carro japonês, foi fabricado no Japão, ele não foi fabricado dentro do Brasil, não vai entrar no nosso PIB. Para vocês melhor entenderem o PIB, lembrar que o PIB é um conceito geográfico. Então, imaginem o mapa do Brasil. Se foi produzido dentro do mapa brasileiro, está no nosso PIB. Então, a prova vai perguntar, essa é a questão clássica de prova, tem uma fábrica de motos na Zona Franca de Manaus, que o capital da fábrica é japonês. Então, a fábrica é japonesa e está produzindo aqui no Brasil. Vai entrar no PIB japonês ou no PIB brasileiro? Então, você olha para o mapa, foi dentro do Brasil, vai entrar no PIB brasileiro. Outra questão, uma fábrica de aço brasileira, de capital brasileiro, mas que está situada nos Estados Unidos. Vai entrar aquele aço ali no PIB brasileiro ou no PIB norte-americano. Se está dentro do mapa dos Estados Unidos, vai ser no PIB deles, tá? Então, PIB é um conceito geográfico. A ideia do PIB é ver quanto aquela economia está produzindo. A gente entende que quanto mais uma economia fatura, mais ela produz, maiores são os benefícios, emprego, geração de renda e etc. E o PIB ele tem uma
correlação muito alta com a Bolsa de Valores, com o lucro das empresas, que, por sua vez, tem uma correlação com a Bolsa. Então, quando a gente imagina que o PIB vai crescer, né, só essa expectativa já faz as empresas valerem mais pelo que elas vão vender no futuro. Então, as ações sobem, tá? Não é uma regra exata, mas o PIB tem uma grande associação com a Bolsa, logo é um indicador de renda variável, tá? Então, voltando ao PIB, como é que é a fórmula do dispêndio? PIB igual consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações, menos importações. C de consumo, I de investimento, G de gastos do governo, X de exportações e M de importações. Captaram? Não gosto de associar com outra coisa, não. Tá? Eu acho, assim, o pessoal costuma, eu vejo algumas aulas do pessoal aí de CPA e tal, usar os acrônimos com música e tal. Eu acho que isso aí fica por muito pouco tempo na nossa memória, dá para entender. Só que na prova não vai cair X menos M, tá? X menos M, a Anbima vai usar na prova um outro conceito que é de exportações líquidas, são o que é exportado menos o que é importado. Se eu importo mais do que exporto, as exportações líquidas serão negativas. Se eu exporto mais do que importo, vai ser positivo. Mas a fórmula que vai cair na prova vai ser C mais I mais G mais NX. N de net, de líquido em inglês. Net export, exportações líquidas. C mais I mais G mais NX. É assim que vai cair na prova. Vez por outra, cai realmente a questão para você marcar a fórmula. Não tem problema. Tranquilo? Em relação ao PIB, outro alerta aí de questão. O PIB é o valor final de tudo que é produzido. Esse final está aqui grifado na minha tela. Por quê? Porque o final ele evita um problema que os contadores chamam de problema de dupla contagem. Por exemplo, se eu somar toda a borracha produzida com todos os pneus, com todos os carros 0 km, que obviamente vem com pneus, eu vou somar aquela borracha ali 3 vezes. Então, se o produto final daquela borracha é o automóvel, né, é o pneu que está no automóvel e vai ser precificado pelo automóvel, eu vou lá no bem final, que é o automóvel, para evitar o problema de dupla contagem. Tá certo? Então, é o valor final de todos os bens e serviços. Então, lembrem-se que não são apenas bens, mas também serviços, e que nas economias mais desenvolvidas, os serviços têm um valor agregado maior até do que os bens. Então, a gente pega aí, por exemplo, o maior PIB do mundo, que é o PIB dos Estados Unidos. Claro que os Estados Unidos também produzem bens, mas o que força ele, vamos pegar um gancho aí bem interessante, a Apple, né, uma das grandes empresas de tecnologia americana, uma das maiores empresas do mundo, top 3 aí do mundo, ela produz bens e serviços. Quando eu tenho um celular, tenho ali uma tecnologia que foi desenvolvida na Califórnia. Porém, o aparelho de celular foi fabricado na China. Se você olhar atrás, lá vai estar lá fabricação chinesa. Então, ele é desenvolvido nos Estados Unidos, na Califórnia, e fabricado na China. Quem é que fica mais com mais recurso ali, com a maior parte do faturamento do celular? É quem produz o bem ou quem desenvolve ali os serviços, a tecnologia? Então, a gente sabe muito bem que são os americanos que ficam com a maior parte do dinheiro ali do celular. Tá? Só para lembrar que PIB não é apenas bens, são bens e serviços. Beleza, pessoal? Tranquilo? O maior PIB do mundo é o PIB dos Estados Unidos, seguido pelo PIB da China. Os americanos, inclusive, eles têm um PIB tão grande que é praticamente todo o PIB da Europa, concorre com o PIB da Europa somado ali. Tá? Algumas dicas. Tudo que é produzido no Brasil entra no cálculo do PIB. Bens produzidos em outros países não entram, aquele conceito geográfico que eu falei. E que o PIB também pode ser calculado somando
todos os valores agregados a cada etapa de produção. Ao invés de eu pegar o valor final, eu vou pegando as etapas e vou vendo quanto foi agregado de uma fase para outra. Então, é uma questão que já caiu na prova. Ou eu pego o bem final, ou eu pego a soma das etapas isoladamente para se chegar ao cálculo do PIB. Tranquilo? Anotem as questões. Qualquer dúvida, mandem que eu respondo em breve.